De volta à abertura de mercado, agora para falar sobre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, ou EFTA, que assinaram ontem um acordo comercial no Rio de Janeiro. Esse acordo traz uma cláusula de vigência bilateral. Essa regrinha tem como objetivo acelerar a vigência desta parceria, enquanto os países precisam aprovar a regra internamente. Quem explica o que é essa vigência bilateral e como que ela acelera o processo é Danilo Moliterno, que chega aqui à nossa programação. Ótimo dia, Danilo. Bom dia, Gabriel, e a todos que acompanham o CNN Money. Acordo assinado ontem no Rio de Janeiro, acordo relevante, como a gente vem mencionando, que inclui, abriga essa área de livre comércio com cerca de 300 milhões de pessoas e um PIB somado em torno de 4,3 trilhões de dólares, mas que ainda precisa de alguns passinhos para começar a valer. Vale a gente mencionar, relembrar que, diferentemente do acordo entre Mercosul e União Europeia, que prevê a tradução antes da assinatura, este acordo entre Mercosul e a EFTA teve a sua revisão legal e foi assinado em inglês e agora passa para tradução por todos os idiomas que abrigam estes dois blocos, incluindo o português. Na sequência, há esse processo de ratificação interna pelos países que compõem os blocos para que de fato passe a valer. E aí que entra esse pulo do gato. Esta cláusula de vigência bilateral que permite que o acordo passe a ter vigência sem a necessidade que a totalidade dos países dos blocos aprovem os seus termos. Fica muito mais claro no exemplo. Digamos que Brasil e Islândia aprovem internamente os termos deste acordo. Portanto, já poderiam, após alguns meses, passar a usufruir desses termos do livre comércio sem a necessidade que a totalidade dos blocos, que Suíça, Argentina, por exemplo, aprovassem esses termos. Portanto, essa cláusula de vigência bilateral que permite que neste momento de ratificação interna pelos países haja essa aceleração dos trâmites. A gente pode ouvir até um pouquinho melhor de Tatiana Prazeres, com quem a gente conversa daqui a pouquinho. Eu volto com você, Gabriel. Já que você traz o spoiler, vamos trazê-la para cá, Tatiana Prazeres, que participa conosco dessa conversa, justamente para comentar este acordo Mercosul-EFTA, que foi anunciado recentemente. Ela que é secretária de Comércio Exterior do MIDIC, está aqui conosco. Obrigado, Tatiana, pela participação, por dedicar parte do seu tempo a conversar conosco. Primeiro, eu queria abrir essa conversa com uma pergunta sobre a importância deste acordo. Temos um bloco que será formado, que é bastante surpreendente, tem números muito grandes, mas quando olhamos apenas para o EFTA, são cerca de 15 milhões de pessoas com um PIB per capita muito alto, um dos maiores PIB per capita do mundo. A gente tem o caso ali de Liechtenstein, que é o segundo maior, e também da Suíça, que é o quarto maior PIB per capita do planeta, bem distantes da realidade brasileira e do Mercosul como um todo. Mas é um acordo que, em números, comercialmente, é um acordo de talvez uma relevância menor do que o que estamos negociando agora com a União Europeia. Mas eu queria saber do MIDIC qual que é a importância dessa assinatura e, mais do que comercialmente, o que essa união com o EFTA traz para o Brasil e pode trazer para o Mercosul, por favor. Bom dia, Danilo, Gabriel. De fato, o acordo é muito importante porque ele se insere no esforço maior do governo brasileiro de ampliação da rede de acordos comerciais do Brasil. O Brasil, historicamente, é criticado por ter poucos acordos comerciais, ter poucos mercados preferenciais para os quais nós podemos exportar os nossos produtos ao amparo desses acordos. Isso tem sido mudado nos últimos anos. Então, em 2023, nós assinamos o acordo Mercosul-Singapura. Em 2024, nós concluímos as negociações do acordo Mercosul-União Europeia, e a nossa expectativa é de que ele seja assinado neste ano. E ontem, justamente, nós assinamos o acordo Mercosul-EFTA. Esses três acordos somados fazem com que a corrente de comércio do Brasil, beneficiada por acordos comerciais, aumente em 152%. 152% é o aumento do comércio brasileiro que passa a ter preferências em outros mercados. Então, é verdade que o mercado combinado dos países do EFTA é muito menor do que os países da União Europeia, mas é importante lembrar, como você destacou, que os 4 países do EFTA estão entre os 10 países de maior renda per capita do mundo, que os países do EFTA são muito integrados ao mercado europeu e que os acordos Mercosul-EFTA e Mercosul-União Europeia se complementam, fazendo com que o produto brasileiro, o serviço brasileiro, tenha de fato um acesso preferencial na Europa como um todo. Danilo Moliterno, por favor.
Secretária, muito obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntinhas. Uma primeira, especialmente do ponto de vista da exportação de bens. Queria saber quais são os setores da economia brasileira que podem ser mais beneficiados com esse acordo. E uma segunda pergunta, partindo exatamente desse gancho que você menciona sobre este momento florescente para acordos comerciais aqui no Brasil, Singapura, a conclusão do acordo com a União Europeia, agora a assinatura deste acordo com a EFTA. Queria saber um pouquinho mais sobre esse pipeline, se a gente pode chamar assim, de acordos comerciais que vem sendo trabalhado pelo governo brasileiro, especialmente no que diz respeito ao status do acordo negociado com os Emirados Árabes Unidos e este recentemente retomado com o Canadá. Duas perguntinhas, portanto. Bom, obrigada, Danilo. Nós fizemos aqui um cruzamento de pauta, ou seja, nós analisamos o que o EFTA importa do mundo e o que o Brasil exporta para o mundo que eventualmente poderia passar a vender mais para o EFTA, né? E aí, alguns produtos nos chamam a atenção, desde, por exemplo, ração animal, passando por carne de frango, até produtos siderúrgicos. Então, são oportunidades em diferentes setores que se abrem a partir da competitividade da exportação brasileira e da demanda já estabelecida no EFTA. Mas a realidade é que o acordo favorece investimentos, parcerias, favorece novos negócios, de maneira que nós estamos convencidos de que outras oportunidades também poderão se seguir. Na sua segunda pergunta sobre novos acordos comerciais, o que está no nosso pipeline, é de fato um momento muito importante para a agenda de negociações externas do Brasil, do Mercosul. É um momento em que o cenário externo é muito desafiador e que, portanto, diversificar mercados é uma prioridade para o governo brasileiro. Além desses 3 acordos a que eu me referi, Singapura, EFTA e União Europeia, nós estamos trabalhando para concluir neste ano, se possível, o acordo com Emirados Árabes Unidos, né, Mercosul, Emirados Árabes. O vice-presidente acabou de voltar do México, né, onde ele acordou um compromisso para expansão do nosso acordo comercial com o México. O vice-presidente, o ministro Alckmin, vai à Índia. O nosso objetivo é também ampliar o acordo, que hoje é muito limitado, entre o Mercosul e a Índia. Enfim, há outros acordos também sendo considerados. A expansão do nosso acordo a conclusão do nosso acordo com o Canadá é algo que nos interessa também. Então, é um momento muito positivo para o estabelecimento de novos vínculos comerciais, para a promoção de um comércio baseado em regras, para trazer mais previsibilidade, mais segurança jurídica e novos mercados para os nossos exportadores. E aí, sobre estas regras, Tatiana, eu queria entender a formulação destes novos acordos, dessa nova empreitada do Brasil de começar a acelerar os acordos comerciais com outros blocos econômicos e outros países por meio do Mercosul. Muito se fala das salvaguardas adotadas para estes acordos comerciais e mecanismos de solução de controvérsias que o Brasil historicamente não adere. Gostaria de entender como está sendo tratada essa questão na estrutura do MEDIC e destes acordos que estão sendo negociados, por favor. Uhum. Gabriel, os acordos comerciais contemplam, medidas de salvaguarda, medidas de defesa comercial. Para que elas servem? Na verdade, elas servem para contrarrestar, para neutralizar práticas desleais de comércio que podem ocorrer no contexto de uma liberalização comercial impulsionada por um acordo, e também para responder a surtos de importação que venham a acontecer em função da liberalização promovida pelo acordo, de maneira que tanto o nosso acordo com Singapura, quanto com a União Europeia, quanto com a EFTA, contemplam esses mecanismos que buscam lidar com adversidades que eventualmente possam surgir. Todos os acordos também contêm cláusulas de solução de disputas, de maneira que nós estamos atentos às oportunidades associadas à abertura comercial, mas sempre com uma atenção, com um olhar atento à possibilidade de que haja alguma dificuldade na implementação. Portanto, esses acordos contêm, sim, remédios comerciais, como nós chamamos, que podem ajudar a lidar com eventuais dificuldades. Tatiana Prazeres, secretária de Comércio Exterior do MEDIC, sempre bem-vinda à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite novamente. Um ótimo trabalho a ti. Muito obrigada. Agradecido, Danilo Moliterno também, que viabilizou essa conversa. Sempre um prazer tê-lo por aqui.